aí, moçada? Tudo bem? Eu acho que vocês já conhecem essa moçada. Se vocês não conhecem, vai lá no Café com Coqueta edição 13. Eles já estiveram aqui um tempo atrás e agora voltaram com o tema. Olha, se prepara para dar risada hoje. Porque o nosso tema hoje são situações um tanto vergonhosas, constrangedoras, que nós, professores de inglês, passamos em sala de aula. Vou dar alguns exemplos meus aqui para quebrar o gelo, para começar, e aí depois eu jogo a bucha para vocês. Hoje em dia, eu trabalho gravando vídeos, então eu posso corrigir. Mas na aula que vocês dão, que é uma aula geralmente presencial, é difícil voltar atrás no tempo, né? É difícil. Quando eu comecei a minha carreira, eu tinha um aluno que eu tava ensinando lá, basicão, né? Isso eu tinha 17 anos. Eu ensinava good afternoon. Aí ele, Graverton. E aí eu tentava, good afternoon, né? Com 17 anos eu achando um projeto aqui de, né, caricato. Ele, Graverton. Não saía. Good afternoon virava Graverton. Outra coisa que acontecia muito era as pessoas confundirem os pares mínimos wash e watch. Tipo assim, o que você faz de manhã? What do in the mornings? O aluno sempre falava, I watch television. Aí eu imaginava, e eu queria dar risada, né? E eu dava risada, né? Hoje, depois de, sei lá, 11, 12 anos dando... Depois de 11, 12 anos dando aula, os erros que os alunos cometem já são previsíveis pra mim, porque eles são sempre os mesmos, mas no começo eu queria dar risada. Também, quando eu tinha 19 anos, eu fui professor de um projeto de educação pública numa igreja, e assim, era uma turma gigante, eram turmas de 20 alunos lá no Grajaú, e aí... Uma vez um aluno me fez uma pergunta, eu não lembro qual era a pergunta, não lembro assim mesmo, mas era uma coisa básica, eu lembro que eu fiquei envergonhado porque eu não sabia. Hoje eu sou cara de pau, se eu não souber eu vou falar não sei, mas na época eu achava que o professor de inglês tinha que saber tudo, porque é um mito, né, que os alunos têm professor de inglês achar que o professor tem que saber tudo. Aí, ele me perguntou e eu fiquei assim, eu não lembrava a palavra, eu esperando vir, sabe, aí não veio, aí eu olhei pra aquele e falei, como que você não sabe? Uma coisa tão simples, era uma coisa simples, era uma palavra assim, tipo livro, cadeira, era uma coisa muito simples, sabe? Que eu fiquei com vergonha de não saber. E aí eu não veio, como que você não sabe? Uma coisa tão simples dessa que a gente usa no dia a dia. E a turma cheia, né? Eu olhei pra turma, gente, como é que é parará em inglês? Sei lá, caneta, uma coisa básica. Como é que é caneta em inglês? Pra ver se alguém falava. Não, pra ver se alguém falava. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Aí sabe o que eu vi? Eu sempre fui muito inteligente, né? Muito comunicador, né? Aí eu falei assim, gente, que absurdo. Que absurdo. Eu não tinha smartphone naquela época pra dar uma no banheiro. Não sabia da técnica do mal súbito que você podia ter. Não sabia. Aí eu fiquei, e agora? O que eu faço? Eu falei assim, olha, seguinte, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Vocês vão pra casa e vão fazer um trabalho sobre essa palavra, diferentes formas de falar isso. Eu quero todo mundo aqui, não vou falar, não vou. Eu quero, é uma coisa básica, simples, vocês têm que saber. Então, na semana que vem, era só de sábado, no sábado que vem, eu quero que todo mundo me traga aqui 10 frases com essa palavra e pesquisem como se dizer essa coisa, tá bom, todo mundo? E foi. Eu saí de lá assim, nossa, Felipe, você é demais, só isso. Vamos lá, agora eu vou passar quem quer contar a primeira situação engraçada que já passou em sala de aula. No comecinho, quando eu tava participando do treinamento na Spoken de professores, eu tive que assistir a aula dos professores mais experientes. E eu tava assistindo a aula de uma outra professora, e ela tava dando estágio básico. E aí ela tava ensinando o relógio, que é clock. E só que, tipo, o aluno, ele toda hora tava falando cock. Ele, cock. Dela, não é cock, é clock. E, tipo, ele ficou com cock até o final da aula. E, tipo, como eu tava com a câmera desligada e com o microfone desligado, tipo, rachei o bico do outro lado, sabe? Só que, tipo, a professora conseguiu dar muito bem. E, tipo... Ela não riu, a professora não riu. Não, ela não riu, ela ficou, tipo, serinha. Ela conseguiu ser profissional. Eu não sei se eu conseguiria. Não sei se eu conseguiria. E cock é, tipo... Pode falar? Pode. Pinto mesmo, sabe? Gira de pra rola, essas coisas. É igual aqueles brasileiros que eu fui além do que devia. No fast food, no McDonald's, nos Estados Unidos, me veio uma Coke. Tem muito, tem muito. Não o Coke, né? Já Coke, vou Coca-Cola. emendando a minha história. Emenda. Vai,
E a minha história não é sobre minha vergonha, é sobre a vergonha do nosso querido Gael. Quando o Gaelzinho tava começando lá na escola, ele tava dando aula para um aluno, né? E eu tenho que assistir a aula dos alunos, dos professores, na verdade, né? E aí eu tava, na verdade, não tava avaliando a aula, eu tava só, tipo, esporadicamente assistindo. E aí o aluno perguntou pra ele assim, Gael, como é que fala Coca-Cola em inglês? Aí... Não acredito. Ou seja, aconteceu com o Gael também. Aí ele virou e falou assim, ai, eu fico até com vergonha, mas... Essa palavra é homófoba. Eu acho que ele lançou uma dessa, inclusive. E aí ele falou assim, eu fico até com vergonha, mas fala Coca. E eu do outro lado da sala, porque Coca-Cola fala Coke. E aí eu tava do outro lado da sala, falando, não é. Tipo, não é Coke. Eu lembro da... E a Naya está com coque na cabeça. No português tem coque, né? E eu lembro ainda da Rielo, assim, tipo, não, cara, não, tipo, pai, não, desiste. Cara, foi muito... Mal súbito. Não, eu fiquei igual o Felipe, né? Eu quis ficar igual o Felipe, eu falei assim, não, eu vou ter um mal súbito aqui, não, cancela. Vocês vão trazer um monte de coque aqui pra gente discutir isso, né? Eu tava tipo assim, cancela o coque. Acontece. Professor de inglês, alunos de inglês, pelo amor de Deus, o professor de inglês tem dificuldade. E o professor de inglês é só uma pessoa que sabe mais inglês do que você. Então, assim, ele também está aprendendo em algumas situações. Próximo, vamos lá. Bom, pra mim, na verdade, eu não me lembro muitas de inglês, mas eu me lembro de espanhol. Vocês sabem que a gente tem que fazer as perguntas, né, para os alunos responderem e tudo mais. Aí tinha uma pergunta que eu li e falei, putz, e agora? Eu já sei, a pessoa era mó séria. Era um executivo. Aí, era. E ele, assim, respondia tudo direitinho. Aí eu tive que... eu tive que perguntar pra ele, ¿qué tienes duro quando te levantas? E eu assim, e não só perguntei uma vez, não perguntei 2 vezes. Aí eu tipo assim, que não falei. Aí ele falou como tava no livro, tenho el pelo duro quando me levanto. Ai, foi muito engraçado, porque eu me senti com muita vergonha, entendeu? Só que ele nem percebeu. Aí eu falei, bom, pelo menos não percebeu, já era. Ele foi porque mesmo. Era pra ser algo mais, era pra ser uma brincadeira mesmo, né? Tipo, cabelo. Só que aqui no Brasil, a gente... Essa pergunta era de um livro que veio da Polônia. Então a gente estava dando aula com um livro polonês, que a cultura é totalmente diferente. Então assim, o que eles pensaram lá na Polônia? Maldade, não tem essa malícia. Talvez no polonês não teria essa maldade, porque esse livro de espanhol era meio que era um entendimento de um polonês sobre como dar aula de espanhol. E aí tinha essa pergunta mesmo, né? O que você tem duro quando você se levanta? A resposta é o cabelo, que de fato, né? Mas aqui no Brasil a gente já fica assim, né? E aí o pior que emendava com outra pergunta ainda, já aí no mesmo trecho. ¿Qué tenemos entre as piernas? E a resposta era? Tenho a rodilha. A rodilha, que é o joelho. Como assim? Nossa, muito bom, muito bom. Mas tem uma piada em português que é exatamente isso. É? Tem. Eu acho que muito você já sabe. No meio das pernas. E aí, tem mais alguém aí? Que tem alguma situação? Olha, eu tenho 2 situações e todas elas são bem constrangedoras, né? Eu mexendo ali naqueles nomes. Teve uma situação em que o aluno, a gente estava vendo sobre verbos, substantivos e tudo mais, e ele estava falando, né, o que seria um substantivo em inglês. E ele ficava falando a mesma coisa, e eu não estava captando. Eu vi que os outros alunos que estavam juntos, eles estavam tipo assim... E aí eu fui prestar atenção e ele tava falando anal. Anal. E aí eu fiquei... Não, gente, não. Ó, presta atenção. Tem o N no final. É muito importante, muito importante. E aí teve outra também nesse Você não vai contar como é que fala um substantivo em inglês, Gi? O público quer saber como é que fala um substantivo em inglês. É muito importante que vocês coloquem o som do N no final. Noun. Pra né, não parecer não me anal. constrangir naquela mentira. E outra situação também que foi bem parecido. A gente tem essa parte que a gente fala sobre clima e tudo mais. E pra diferenciar hot
o mono, o mais fresco e o frio. E esse aluno, ele sempre falava cu. Cu. E ficava nisso. Aí eu falei, não. E aí, de novo, tem que ficar. Não é cu, é cool. Você vê que um L faz importância no inglês, né? Você tem que, né, ser profissional, né? Como diz o Fábio. Eu acho que essa é a dificuldade, porque professores de inglês são seres humanos. E seres humanos querem dar risada, né? E às vezes não dá pra segurar. E às vezes piora, né? Eu queria dizer que eu tenho zero essa habilidade, gente. Se em algum momento eu dei risada de você durante uma aula, me perdoa. Não é nada pessoal, é só porque eu não consigo mesmo. E tem palavras de um idioma que no outro significa coisas assim, né? Um exemplo, Sim. putão. Aham. O que significa, Naya, em espanhol? Putão. E em português? Eu não sei o que você fala. Putão. Não sei. Não sei. Seria Como você fala? putão. É um... Então, Na verdade, pra Em nós inglês, é você tipo colocar puta aí. mesmo. Puta, Puta, né? puta, Putão. sabe? Aí pra nós é uma putona. Exatamente. Então, é verdade. Tem muitas palavras, eu não sei, né, mas tem muitas palavras nos outros idiomas que confundem. não, sabe uma coisa que confunde? Vocabulário de sexo. Tirem os menores da sala. Vocabulário de sexo. Seguinte, no português, você usa comer quando o participante da relação sexual, ele vai ser o participante ativo, né? E dar quando o participante da relação sexual, ele vai ter, não sei como explicar isso. Alguém tem uma palavra mais polida pra eu não... Doar. Doar. Hã? O passivo, ele vai doar. Isso, passivo. Eu nunca concordei com essa nomenclatura em português, porque eu sempre acho que Receber. quem come Receber. entendeu? Receber. Mas eu ainda acho que quem come é quem é o passivo, porque, né? se for pensar. Mas enfim, quando você leva isso pro inglês, é muito estranho. Eu já falei no começo. Seria quase um chu. Enfim. Dá risada no microfone, pro público ouvir sua risada. E o que acontece é que se você traduzir, não faz sentido algum. Se você falar assim, tipo assim, né, num português bem pejorativo, eu vou te comer. I'll eat you. Canibalismo, do nada. Né? Canibalismo, as pessoas vão entender como canibalismo, né? Ou então, né, I wanna give it to you. A pessoa, acho que ela vai pensar, o quê? Mas vai dar o quê? Exatamente. Um presente, exatamente. R$100. Isso eu fico esperando. E eu acho que quando a gente dá aula disso em inglês, os alunos também ficam com vergonha. Né? Tipo assim, vamos aprender aqui o verbo dar. Vamos lá. I gave, you gave, he gives. O aluno não quer falar. O aluno ele fica meio sem graça. Ele fica, não, quero conjugar esse verbo. Não quero. Porque ele tem essa cabeça do brasileiro. Que dar significa isso no português. Ou seja, não dá. E aí, mais alguma? Bora, Saria. Também foi com uma aula de espanhol. Eu estava ensinando o alfabeto e a letra Q em português era com uma menina. Então, estava dando a letra Q e a letra Q em espanhol é Q. O-P-Q-R-S-T. E a menina tinha os olhos assim e ela não queria repetir. Ela não queria. Ela não queria e estava assim. E eu dizia, mas repete comigo. E ela... E eu não estava entendendo o negócio. E então depois foi que eu lembrei. Eu estava, deixa eu explicar. E eu estava, mas não é palavrão. Não é palavrão. Não é uma palavra ruim em espanhol. Assim se fala. No francês também tem. Cu é pescoço. Em francês. Lacu. Nossa, Lacu. você tem um cu cheiroso. Olha que cuzão que eu tenho. Cu cheiroso. Deixa eu dar um cheiro no seu... Pensou? É verdade, no francês é lacu. Nossa, mas você é bem criativa. Muito bom, Saria, muito bom. E alguém aí tem mais alguma situação engraçada que aconteceu dando aula? Nossa, essa minha é... Putz, essa é muito vergonhosa.
eu tava dando uma aula para uns alunos e a gente sempre pega no pé no TH do inglês, que é, não é t, ou sei lá. E a gente tem desde o começo que é a palavra 3, que é three. Enfim, daí eu tava passando a palavra nova, que era árvore, que é tree. Daí eu fui falar, então, gente, tá vendo porque é importante que vocês pronunciem o 3 certo desde o começo, pra vocês não confundirem, porque existe a palavra free, existe a palavra three e a palavra tree, que a gente tá vendo agora. Só que daí, tipo, eu me bolei tudo logo no começo. Era pra falar, tá vendo porque eu pego no pé de vocês? E eu soltei a frase, tá vendo porque eu pego no pau de vocês? Foi um micro português. Então, eu falei, não, gente, não. No pau não, gente, no pau não. E aí, tipo, eram dois alunos. E aí, tipo, o cara, ele começou a ficar vermelho. Ele passou mal de rir. E, tipo, ele não conseguiu voltar pra aula. Sério, ele não repetiu mais nada. E, tipo, tinha mais coisa do New York e ele não conseguiu. Ele passou mal mesmo de rir, tipo, de fechar a câmera e ficou super vermelho. E aí, tipo, a moça ficou, tipo, só, tipo, sabe, dando uma risadinha. Ela falou, nossa, esse menino tirou alguma coisa pra dar aula, não é possível. E ela começou a rir também. Daí eu fiquei, tipo, deixa eu terminar a aula, gente. Desculpa. E você sabe que pé, pai, pau são palavras que são muito parecidas, né? Tipo, então acontece. E o pior é que quando você vai dar aula, você fica nervoso, principalmente nas primeiras vezes. Quando você fica nervoso, a sua tendência a errar é muito maior. É muito maior, muito maior. E aí, tem mais alguma, gente? Eu estava apresentando a prova, só faz uns meses atrás. E na parte da prova, o aluno esqueceu apagar o microfone e você estava escutando o tradutor de Google. O que vocês fariam? Sabe? Eu não entendi, peraí, eu não entendi. Você entendeu, Shadow? Eu acredito que ele estava traduzindo, usando o Ele tradutor estava do colando com o Google. tradutor do Google e esqueceu apagar o microfone. E eu escutei, a galera escutou. Nossa, que vergonha, né? Alunos de inglês do Brasil, não façam isso. Eu ficaria envergonhado. Eu ficaria envergonhado com as aulas online. É engraçado, né? Agora aqui o negócio é de piada, mas é engraçado. É uma crítica, né? É aquela velha história de professor. Eu já sei, você que lute. Porque a gente já sabe inglês. Não adianta nada você querer pra impressionar, pra ter uma nota, e aí você vai virando aqueles alunos que faz inglês por 5 anos e não fala inglês. Porque copiou do Google, tipo assim, sabe? Não tem jeito. Inglês é eu que lute, total. Eu vou contar a minha história. Minha história de vida agora. Bem no começo. Não foi no comecinho, eu acho. Enfim, faz um tempo. Acho que não foi. Foi no meu começo. Eu estava dando aula e aí eu fiz a seguinte pergunta pro aluno. Era uma turma grande, eu lembro que eu tava, tipo, tensa pra dar aula, assim. E aí eu falei assim, am I sitting on the floor? Não, are you sitting on the floor? Are you sitting on the floor? Você perguntou o quê? Em português era você... Que era, você tá sentado no chão? Aí ele falou assim, não. Ele foi responder em inglês, no, I'm not sitting on the floor. I'm shitting on the chair. E aí porque que fica, tipo, não, eu não tô sentada no chão, eu tô cagando na cadeira. E aí eu tava super, tipo, sabe, tentando ser profissional. E aí eu não consegui, tipo, crise de riso, aí eu pedi desculpa pra ele, expliquei. Você não quer passar por isso? Veja lá o meu destaque de pares mínimos, porque isso é um par mínimo, né? Set e shed. Então você mudou um pouquinho aqui, você tem o set nos alvéolos e vai pra trás, o shit vira cocô. Então, se você trocar ali uma posiçãozinha da língua, set pra shit, já é um cocôzão. Já é um cocôzão, literalmente, duplamente falando. E aí teve uma outra vez que eu ainda não conhecia a técnica do mal súbito. Vocês gostaram, né? Vocês gostaram. Professores da Spoken, os professores que mais têm mal súbito nas escolas de inglês do Brasil. Se o professor... Peraí, que é mal súbito, que eu não entendo. Saria, mal súbito. Morri! Isso é o mal Tipo, súbito. morte súbita. Sim. Ai, quase a mesma coisa em espanhol. Você tá falando mal súbito, não morte. Ah. Vocês falam. Mas não é morte. Vocês falam mal e é mal. Entendi. Mal e mal. A gente não fala o L, tá vendo? Espanhol é mais correto do que português, porque fala mal e não mal. Eu tava contando a minha história, eu nem lembrava mais. E
Então, aí tava lá dando aula e tal, e aí eu tava usando um macacão no dia, e aí eu tinha falado da minha camiseta, mas acho que deve ter chamado a atenção pro macacão de alguma forma. Aí eu falei, tipo, what's this? It's a shirt, ok. E aí, um aluno, tipo, brotou, assim, do meio da sala e falou, teacher, como é que fala macacão em inglês? Eu falei, merda. Não lembro. Aí eu, muito Big esperta, monkey. eu lancei exatamente essa, eu falei... Big Monkey? Aí todo mundo, kkkkkkkkkk, todo mundo entendeu, né? Aí eu continuei a aula como se nada tivesse acontecendo. E não falou a palavra, Não, aí chegou no final da aula, eu tava, tipo, eu passei o resto da aula inteira pensando no Big Monkey. Tentando lembrar, meu Deus, espero que a tua final da aula venha. Porque eu sabia, porque o pior foi, tipo, eu sabia, mas não lembrava. E aí, no final da aula eu lembrei que era jumpsuit, aí eu falei, é jumpsuit. Aí eu, tá, legal, mas tipo, nossa, se eu soubesse a técnica do mal súbito, eu acho que eu tinha... Teria ido melhor do que Big Monkey. Moçada, espero que vocês tenham gostado, então, aqui das situações constrangedoras que nós, professores de inglês, passamos. Vale lembrar que a gente é ser humano, então a gente vai errar, a gente não vai saber as palavras. Vejo você, então.